Fala aí, DevPro, tudo bom? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre trabalho remoto. Eu vou te dar 10 dicas para trabalhar de forma eficiente com trabalho remoto. Meu nome é Renzo Nutitelli, eu sou um engenheiro de computação formado pelo ITA e fundador do curso Python Pro. Há mais de 8 anos eu ajudo as pessoas a conseguirem o trabalho dos sonhos com a área de desenvolvimento de software. Mas vamos lá, vamos falar de trabalho remoto. Todo mundo acha que é uma maravilha, mas todo mundo que começa a trabalhar sempre passa por alguns percalços. E o que eu vou tentar aqui é compartilhar com você a minha experiência. Eu já trabalhei remoto muitas vezes e inclusive atualmente estou trabalhando remoto, dando meu curso online. Então vamos para a primeira dica. Primeiro de tudo, trabalho remoto, principalmente se você está trabalhando da sua casa, não é sinônimo de férias. Se você prometeu um serviço para alguém, seja para o seu chefe, para o seu cliente, você tem que entregar. Se você é um DevPro responsável, você tem que gerar valor, porque você sabe que é assim que você vai conseguir ganhar uma boa grana para você e para poder sustentar a sua família. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em 2020 aqui, estamos no meio de uma pandemia em que as pessoas foram forçadas a trabalhar remoto. E por conta disso, você vê gente falando, opa, que legal, agora que eu vou trabalhar remoto, vou matar todas as séries que eu tenho para assistir no Netflix. Então esse é um erro muito comum. Não confunda trabalho remoto com férias. Você continua tendo que gerar valor. E inclusive se você quiser manter o seu emprego remoto, o ideal é que você gere ainda mais valor do que gerava quando trabalhava presencialmente, para poder justificar você continuar trabalhando do conforto da sua casa ou no seu escritório particular. E por falar em escritório particular, vamos para a segunda dica. Tome cuidado para separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Então, se você puder separar um cômodo da sua casa, é muito importante que você faça isso. É muito comum quem começa a trabalhar de forma remota cair em um dos dois extremos. Ou a pessoa passa a fazer várias atividades da vida pessoal dela no horário de trabalho, como dormir, assistir TV, levar o lixo lá para fora, enfim, atividades que você não faria se estivesse no escritório presencial, ou o oposto também acontece. A pessoa passa a trabalhar 10, 12 horas porque não está separando o horário de trabalho do horário da vida pessoal. Então, se eu posso te dar uma dica, separe o máximo possível a sua vida pessoal da sua vida profissional. Como que eu costumo fazer isso? Tendo um cômodo na minha casa que seja o meu escritório de trabalho, como esse que eu estou aqui agora. Se possível, tenha um computador separado. Principalmente se você trabalha em alguma empresa, normalmente elas fornecem um computador para você trabalhar. Então, quando eu trabalhava em empresas, eu tinha um computador do trabalho mesmo e o meu computador pessoal. E eu não mantinha os meus arquivos pessoais no meu computador de trabalho e vice-versa. Ou seja, separação total, muralha da China. E principalmente, mesmo que você não tenha um computador separado e nem um escritório, divida o seu horário de trabalho. Defina um intervalo de trabalho que você vai executar diariamente. E mesmo que você não tenha nem um escritório nem um computador separado, divida pelo menos o horário que você vai trabalhar do horário que você vai viver a sua vida pessoal. Não precisa ser algo inflexível, que você vai trabalhar sempre de 8 às 17 da tarde. Você pode ter uma flexibilidade. Essa é toda a graça de se trabalhar remoto. Às vezes você pode estar cansado e falar, olha, eu vou tirar um cochilo de 15 minutos na minha cama e vou voltar. Mas tente manter a rotina e principalmente a separação desses dois tempos. Então tem que ficar claro a hora que você está trabalhando da hora que você está vivendo a sua vida pessoal, potencialmente se divertindo. E a importância de dividir esse horário nos traz para o terceiro ponto importante. Tenha uma vida social. Como agora você não vai ter mais que ir para o escritório, você não será mais obrigado a conviver com tantas pessoas. Mas nós, seres humanos, somos animais sociais por natureza. Você precisa ter contato com os seres humanos. E por isso, é importante você ter uma certa rotina nos seus horários. Porque, de repente, se você fizer alguns horários malucos, como trabalhar de noite
e dormir de dia, potencialmente você vai eliminar as chances de contato social que você teria. Agora, você pode fazer isso de outras maneiras. Seja presente nas comunidades online mesmo. Seja presente lá na comunidade da sua linguagem, na comunidade da sua igreja, na comunidade de um esporte que você goste. E vá também a eventos presenciais. Então, todos os eventos. Vá na academia, vá nos eventos de tecnologia, enfim. Marque, por exemplo, um Hora Extra, que é o evento que a gente faz aqui em São José dos Campos, onde a gente se reúne pelo menos uma vez por mês para petiscar e colocar o papo em dia. E isso vai fazer muito bem para a sua saúde mental. E falando em saúde, a gente pode ir para a nossa quarta dica. Tome cuidado com a sua saúde, não só a mental, como também a física. Se você trabalha com programação, você potencialmente passa boa parte do seu tempo sentado. Eu, por exemplo, se eu fico sentado todos os dias e não faço um exercício físico, não tem jeito, vai vir uma dor aqui na lombar que eu não vou aguentar de noite com essa dor. Então eu já sei que eu preciso fazer pelo menos 3 vezes exercício por semana. Tenho que dar a minha corridinha ou a minha caminhada, porque senão o seu corpo vai cobrar o preço. Então tome cuidado com a alimentação. Estando em casa, você pode ir lá na geladeira, petiscar toda hora. Então tome cuidado com isso. Tem uma dieta saudável. Muitas vezes perto da sua casa pode ter inclusive opções mais interessantes de restaurantes com comida saudável e até mais barato do que costuma ter no entorno de um escritório comercial. Então, depois de tomar o cuidado com a sua saúde, você pode pensar nas grandes vantagens que existem no trabalho remoto. Em particular, uma das maiores vantagens é o fato de você conseguir se concentrar melhor no trabalho, porque você não vai ter tantas distrações. Mas para isso, vem a dica número 5, você precisa focar no que nós chamamos de comunicação assíncrona. O que é comunicação assíncrona? É aquela em que você emite a mensagem, mas não precisa ficar esperando pela resposta, sem fazer nada até que ela aconteça. Então, aprenda a escrever bem. Essa é uma dica fundamental para você exercer a programação assíncrona de maneira efetiva. Ou seja, você tem um e-mail bem redigido, explicando quais são os seus problemas, o que você precisa de recurso para resolvê-los e não precisa ficar aguardando a resposta desse e-mail. Você pode focar lá no seu trabalho para fazer as suas entregas, enquanto as pessoas que vão receber os e-mails poderão executar as tarefas somente quando elas tiverem tempo e lerem os e-mails que você enviou. Com essa mesma ideia, você também tem que evitar a comunicação síncrona, que é o contrário, que é aquela em que tanto o emissor quanto o receptor têm que estar presentes para a comunicação acontecer. O exemplo disso são as ligações por telefone, por Skype, por Hangout. Toda vez que você tem que fazer esse tipo de reunião, você tem que agendar, separar tempo na agenda das pessoas, se preparar com uma certa infraestrutura, porque agora se você precisa fazer uma ligação, você tem que estar com uma roupa decente, a internet tem que estar funcionando, você tem que utilizar a webcam e todo mundo tem que parar o seu serviço naquele momento para conseguir atender aquelas demandas. Então eu não estou falando para não ligar, não fazer reuniões, mas utilize esses momentos para discutir fatores realmente importantes para a sua empresa, para o seu negócio. Porque do contrário, você vai estar desperdiçando o tempo e o foco de todo mundo dentro dessa ligação. Agora, o segredo para você conseguir realmente trabalhar com a comunicação assíncrona nos leva à dica número 6. Comunique com antecedência. Então, se você tem um deadline para entregar uma funcionalidade e percebe que não vai conseguir fazer isso, mande um e-mail com antecedência. E principalmente também para ficar documentado que você está comunicando este problema. Quando escrever, peça ou deixe implícito ou explícito na mensagem qual é o tempo de retorno esperado. Ou deixe claro justamente quais são os deadlines, ou seja, os prazos dentro do seu projeto que têm que ser respeitados. Então, comunicar com antecedência é fundamental para você ter uma comunicação assíncrona efetiva. E principalmente para as pessoas confiarem em você no seu trabalho remoto. Com a comunicação por antecedência, você compensa o sentimento de falta de controle que alguns gestores sentem quando passam do trabalho presencial para o trabalho remoto.
Então, depois dessa dica de comunicação por antecedência, vamos para a 7ª dica: despesas do trabalho remoto. Eu sei que uma justificativa de muita gente para querer trabalhar de forma remota é a justificativa de não gastar tempo nem dinheiro com o trânsito, com o translado. Mas por outro lado, trabalhar de forma remota trará também algumas despesas. E se você trabalha com uma empresa com prestação de serviço, se você tem um CNPJ, mais importante ainda você ter noção desses custos, porque você tem que levá-los em conta na hora de precificar o seu serviço ou produto. Além de todas as despesas, por exemplo, você potencialmente vai utilizar agora o computador da sua própria empresa. Então você tem que ter noção que esse bem vai depreciar no tempo. Potencialmente você vai ter que trocar esse computador de 5 em 5 anos. E esse custo já vai ter que estar previsto dentro da sua prestação de serviço, da sua matriz de custos de dentro da sua empresa. Então vamos finalmente para a nossa 8ª dica: eduque as pessoas à sua volta. Quando você começar a trabalhar remoto, você vai reparar que não vai ser só você que vai ter que mudar a sua mentalidade. As pessoas à sua volta, normalmente com quem você mora, vão ter que mudar de mentalidade também. Se você tem filho, pai, mãe ou irmão, vai perceber que eles vão contar mais com você porque você está presente em casa. Então, normalmente no início do trabalho remoto, essas pessoas batem lá no seu escritório: Renzo, você não troca aqui uma luz para mim? Renzo, tá precisando levar o lixo. Renzo, você não recebe alguma coisa aí na porta? E óbvio que algumas atividades mais rápidas, como por exemplo, pegar alguma coisa que o correio trouxe, está ok. Mas existem atividades como levar o lixo lá para fora. Será que eu precisava fazer isso no meu horário de trabalho? Então, para fazer com que as pessoas entendam quando você está no horário de trabalho ou não, cabe a você informar qual é este horário. E uma coisa que eu fazia muito quando a pessoa, mesmo assim, ia lá me pedir alguma coisa no horário de trabalho, eu sempre com um jeito falava: olha, será que você me pediria isso que você está me pedindo agora, se em vez de estar trabalhando aqui em casa, eu estivesse trabalhando lá do escritório de uma empresa? Você ia me pedir para tirar o lixo? Então, normalmente, se você disser que não me pediria isso se eu estivesse em um escritório presencial, em uma empresa, normalmente você também não deveria estar me pedindo isso agora que eu estou trabalhando em casa. E deixe claro que isso é importante para ela, porque se você for muito interrompido, a sua produtividade vai cair e você vai ter que demandar mais tempo para poder gerar o valor esperado pela empresa. E vai passar menos tempo com essa pessoa, que normalmente vai ser um familiar ou um amigo seu. Então fale que você está fazendo isso para o bem dela, não só para o seu bem. Então, finalmente chegamos à dica número 9. Aprenda a utilizar ferramentas. As ferramentas são essenciais para você compensar a falta de contato direto com as outras pessoas que trabalham na sua equipe. Então, ferramentas de comunicação assíncrona, e-mail, Telegram, WhatsApp. E aí você deve estar se perguntando: WhatsApp e Telegram? Sim, eu tiro as notificações de WhatsApp e Telegram. Eu leio essas duas ferramentas de comunicação como se e-mail fosse. Ou seja, vai ser no momento que eu puder e quiser ler, e não no momento que a pessoa está mandando a mensagem. Senão, a gente vai transformar uma comunicação que deveria ser assíncrona em uma comunicação síncrona. Saber utilizar ferramentas de presença online, como por exemplo Slack e Discord. Essas duas ferramentas são utilizadas por muitas empresas para compensar essa falta de presença física. Você consegue definir se você está disponível para conversar, se você está almoçando, ou seja, você consegue deixar o seu status lá presente e as pessoas conseguem dividir as conversas em grupos de interesse. Então é importante que você conheça também essas ferramentas. Só tome cuidado para não rolar muita comunicação síncrona, senão a produtividade de todo mundo vai lá para baixo. Quando precisar realmente ter comunicação síncrona, prefira as ferramentas de conversa rápida, de preferência com vídeo, como BlueJeans, como Google Meet, como o Zoom, que ficou muito famoso aí durante essa pandemia, sempre tomando aquele cuidado, reunião só para coisa importante. De preferência para esses eventos, eu recomendo utilizar o Google Calendar, para colocar dentro da sua agenda os eventos importantes de dentro da empresa, como essas reuniões com ligações. Normalmente, se o evento não está presente na minha agenda, simplesmente ele não existe. Eu não vou saber e não vou atender um evento que não está marcado
dentro do meu calendário. É assim que eu me organizo no dia a dia. E por fim, você normalmente vai ter que mostrar para as pessoas alguma coisa que está acontecendo na sua tela. Então recomendo que você aprenda a dar print screen para poder tirar uma foto da sua tela, saber fazer o screen share dentro das ferramentas de conversa como Meet e Zoom, ou seja, compartilhar a sua tela para que os outros possam ver. E tem uma ferramenta super interessante que é o Loom, Loom.com, onde você consegue filmar a sua tela ou parte dela. E depois que você termina a filmagem, ela já posta e já te dá um link para você copiar e mandar para outra pessoa. Então, como agora você não tem presença física, para chamar alguém para falar, olha, dá uma olhadinha aqui na minha tela, me ajuda aqui a caçar esse bug dentro do meu código, agora você consegue fazer isso de forma remota, se souber utilizar corretamente esse tipo de ferramenta. E a nossa 10ª e última dica que eu vou deixar para você é o seguinte: utilize o tempo que você ganhou com sabedoria. A grande razão das pessoas gostarem do trabalho remoto é não perder o tempo com translado. Esse é o maior ganho de todos, muito melhor do que o econômico, porque tempo é algo que não se compra. Você não compra o passado. Então use com sabedoria. Eu sei que muita gente no início vai ter um tempo de descompressão, vai ver séries no Netflix, vai dormir durante a tarde, mas pense em utilizar esse tempo com sabedoria. E eu não estou falando que você tem que estudar ou que você tem que trabalhar. Você pode utilizar esse tempo para o seu lazer. Você pode utilizar esse tempo para passar com seus filhos, para passar com a sua família. Então use o seu tempo com sabedoria. Mas e aí, você gostou das minhas dicas para otimizar e usar melhor o tempo ganho com o seu trabalho remoto? Se você curtiu, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu estou colocando aí assuntos sobre carreira de tecnologia, programação, web e Python. E falando em Python, se você já programa um pouco ou não programa nada, eu fiz um curso gratuito de Python para você aprender o básico de programação procedural e orientação a objetos enquanto você implementa uma versão simplificada do jogo Angry Birds. Eu deixei o link aqui embaixo do canal e o curso é totalmente gratuito. Então é isso, até o próximo vídeo, grande abraço!